Olá, nós somos alunos de Engenharia da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp. Estamos aqui para resolver mais um exercício de cálculo numérico, dessa vez do módulo 3. O nosso curso é o curso Cálculo Numérico para Todos, do professor Aníbal Azevedo. Caso você não tenha assistido às aulas, eu aconselho vocês a pararem por aqui, clicar no link aqui em cima, assistir às aulas e depois voltar para continuar o vídeo. O vídeo foi resolvido todo na linguagem de Python, então caso você não conheça, não tenha base, não faça nem ideia do que é, o nosso professor tem um curso incrível e grátis chamado Python para Todos. Eu vou deixar aqui em cima o link para vocês conferirem. Apresentando agora o problema, ele pedia para a gente estimar as temperaturas de uma placa através do uso de métodos interativos para sistemas lineares. Por dois métodos, o de Gauss-Jacobi e de Gauss-Seidel. A gente tinha uma precisão de 0,01. Bom, então inicialmente para a resolução do exercício, vamos precisar obter os valores de x0, y, w e z. Eles vão ser obtidos a partir do valor do RA do usuário. Para isso, a partir desse input, vai aparecer quando o programa for rodado. Digite o número de sua matrícula. E com isso, o usuário vai digitar o RA. E a partir desse random seed vai ser gerado um número aleatório. Esse número aleatório vai ser multiplicado e somado para poder obter os valores de x0, y, w e z. Esses prints vão aparecer após o usuário digitar o número que vai indicar os valores de x0, y, w e z de acordo com o RA. Agora, para a resolução do problema, temos uma placa térmica com diversos valores de temperatura. Esses valores são dados por T11, T12, T21 e T22. Para obter os valores, vamos precisar montar uma equação e posteriormente uma matriz com isso. Então, temos que os valores x, y, z e w, que foram obtidos nos valores do RA, estão aqui ao redor da nossa placa. E para cada valor de RA, vamos obter um valor diferente de temperatura. E cada temperatura, aqui o T1, T12, T21, T22, vai ser montado um sistema de equações baseado na média dos seus arredores. Então, por exemplo, o T1 vai ser a soma de x, T12, T21 e w dividido por 4. O T12 vai ser x, z, T22 e T1 dividido por 4. O T22 vai ser T12, z, y e T21 dividido por 4. E o T21 vai ser T11, T22, y e w dividido por 4. Assim, resumindo todas as equações que eu acabei de dizer, temos de uma forma genérica para qualquer RA essas equações. Modificando um pouquinho elas e transformando em matrizes do tipo AX igual a B, vamos ter que a matriz A vai ser uma matriz 4x4, dada por esses valores. A matriz X vai conter os valores das nossas variáveis, que são T11, T12, T21 e T22. E a matriz B vai conter os nossos valores, que vão depender do RA, mas que vão ser já definidos. Aqui está de forma genérica, mas para cada RA já vai estar definido o seu valor. E aí agora vamos passar para as resoluções de acordo com os dois métodos. Agora podemos partir para a programação. Vou apresentar um pouco diferente do que realmente vai estar lá no Google Colab, apenas para maior entendimento. Então, caso surja alguma dúvida, conforme vai explicando a programação em si, é bom procurar a teoria nas aulas do professor Aníbal, ok? Então, eu vou estar explicando o sistema linear de Gauss-Jacobi, onde ele vai receber a matriz A e o vetor B, e N é o tamanho do vetor B. Então, nós vamos estar falando que caso isso seja verdade, isso aqui, ele vai, a gente vai meio que supor que ele realmente vai ter uma verdade no começo, ele vai ter uma solução, certo? Então, isso a gente começa a definir agora o vetor x. Então, nós vamos falar que para a matriz principal, ou seja, o módulo da matriz diagonal A, caso ele seja maior ou igual a zero, então nós vamos fazer isso aqui. X, para essa determinada linha, é igual a b dessa linha dividido pela matriz diagonal dessa linha, certo? Caso contrário, isso é falso. Então, ele não existe essa solução. Agora, nós vamos começar a falar das iterações, certo? Que nesse caso é de no máximo 20. E da aproximação, que tem que ser 0,01. Então, para as iterações, vamos fazer o quê? Vamos falar que sempre vai estar somando 1, isso porque senão ele sempre ficaria no 1 e a gente nunca conseguiria ver o máximo ou determinar o máximo de iterações que ele conseguiria ter. Então, aqui nós vamos fazer uma somatória, por isso falamos que S é igual a 0 aqui, e aqui nós ficamos somando S mais o S anterior, certo? Então, isso
para a diagonal principal, diferente da diagonal principal, tá vendo? Nós vamos fazer essa conta. Aí nós vamos guardar no vetor x de k, que é 1 sobre a diagonal aqui, certo? Multiplicado por b dessa parte, certo? Agora aqui, já para calcular a aproximação, nós vamos fazer que essa soma tem que ser menor que a aproximação total. Caso seja verdade, o programa vai parar. Então, aqui nós temos o critério de parada, que foi o que eu comentei anteriormente, os dados, que é a matriz A, já como apresentada lá em cima, a matriz B e X, que é a matriz X, no caso, né, por Gauss-Jacob. Então, aqui para o primeiro RA, nós temos que ele teve o máximo de 3 iterações e essa foi a matriz X chegada no final. E para o segundo RA, nós temos também 3 iterações e uma matriz X desse tipo. Bom, então, para o método 2, a gente vai fazer o método de Gauss-Seidel. O primeiro passo é definir a função de Gauss-Seidel que vai atuar quando a gente colocar uma matriz A e uma matriz B. A primeira coisa é que o n vai ser o tamanho do B. E a segunda coisa é que a gente vai supor inicialmente que possui uma solução. A gente viu na última aula do curso de cálculo numérico do professor Aníbal, que a gente já recomendou para assistir, que tem algumas formas de ver se o sistema tem solução ou não. Porém, para a gente aqui, a gente não vai entrar nesse detalhamento e vai supor que tem solução. Aí a gente vai precisar colocar valores para o x. Então a gente vai pôr um ponto inicial para o x, que vai copiar o do b, e vai começar aqui rodando uma primeira estrutura de repetição for, que vai rodar o i na lista aqui. E se a diagonal principal da matriz A for diferente de 0, a gente vai atualizando aqui os valores de x, sendo b sobre a. Se não, aí a gente considera que não tem solução, porque a matriz principal não pode ser igual a 0. Por fim, a gente vai printar, que é interação inicial, então é interação 0, e também a gente vai printar esse valor de x que a gente achou, então, esse x inicial. Para o passo 2, então, a gente vai começar fazendo uma inicialização do xk, que também precisa de alguns valores só para começar. Então, a gente vai copiar os valores de x que a gente chegou para o xk, mas depois ele vai se diferenciar do x. E a gente também tem aqui as nossas condições iniciais do problema. Então, o max iter é 20, o cont e o iter 0 cada um, e a nossa precisão requerida de 0,01. Aí aqui a gente começa realmente o problema a resolver com essa estrutura de repetição while. O while ele vai parar quando o iter for maior do que o max iter, ou seja, for mais do que 20, depois de 20 iterações. A gente vai começar somando um valor ao iter, porque aí toda vez que rodar esse while, o iter está aumentando. E logo depois a gente vai fazer uma estrutura de repetição for, para ir rodando as linhas, e zerar o S, porque a gente depois vai trabalhar aqui com o S, e toda vez que chegar numa linha nova, os S tem que estar zerado, para a gente começar de novo. Aí a gente vai fazer outra estrutura de repetição agora no J, então ele vai rodando agora as colunas, para a gente pegar o valor individual. A grande diferença do método de Gauss-Jacob para o método de Gauss-Seidel é que o método de Gauss-Seidel utiliza os valores anteriormente obtidos para fazer as contas dos novos valores. Então aqui a gente usa um if e um elif para saber se já tem valores anteriores obtidos que vão ser úteis para a gente poder fazer as contas. Então se o i-1 for maior do que o j-1, a gente vai utilizar valores anteriores, por isso aqui a gente utiliza esse jk. Mas se não, se o i-1 for menor do que o j-1, aí a gente vai fazer com o x mesmo. E sempre que sair disso, a gente vai atualizar o valor de xk com essa conta aqui, para poder utilizar esse novo xk nas próximas linhas e colunas, nas próximas contas. Por fim, aqui a gente vai utilizar a função comparar, que já foi explicada no método de Gauss-Jacob, para copiar os valores de xk obtidos no x. E como tudo isso ainda está dentro da função de Gauss-Seidel que a gente está definindo, a função vai terminar retornando x, que é o que a gente quer. Então, por fim, a gente vai fazer aqui um teste com dados. A gente vai colocar os dados do problema. Então, a gente tem aqui essa matriz A e essa matriz B, que depende do RA que foi colocado.
e a gente vai aplicar isso chamando a função Gauss-Seidel que a gente acabou de definir. Para os resultados, a gente tem que, para o RA 197700, foram necessárias 8 iterações para chegar na matriz X, que é aproximadamente de 86,9, 41,1, 95,4 e 49,6. Para o RA 231844, a gente precisou de 7 iterações para chegar na precisão requerida e achar a matriz X de 56,7, 35,7, 68,2 e 47,2. Então, agora a gente vai para uma comparação dos dois métodos, né? A gente pode ver que para cada RA, mesmo que os caminhos tenham sido diferentes e os métodos tenham sido diferentes também, os resultados são muito semelhantes entre si, tendo diferença às vezes só na terceira ou quarta casa decimal. Aqui está o nosso link da programação. Clicando neles, vocês vão cair direto no Google Colab. E eu vou colocar aqui a programação para rodar, colocando o RA, no caso, o meu. Ele dá esses resultados que já foram discutidos anteriormente. Essa aqui é a nossa bibliografia utilizada do nosso professor. E é isso, espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado bem clara a explicação. Não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever no nosso canal e compartilhar com os amigos. É isso, espero vocês no próximo vídeo.